5 raridades da música brasileira em LP. É o que eu vou mostrar nesse vídeo, discos que você não pode deixar de ouvir. Presta atenção. O que é, meu amigo e minha amiga? Você ainda não é sócio do nosso grupo secreto lá no Facebook? Nesse grupo eu coloco textos exclusivos, matérias exclusivas, dicas de discos, livros e respondo a todas as perguntas que os nossos sócios fazem lá para mim. Agora, às terças-feiras, nós temos uma live às 21 horas. Eu respondo a qualquer tipo de pergunta, ainda mostro os meus discos raros que eu tenho lá na coleção. Enfim, é interatividade total e diária, praticamente em tempo real. Para você ser sócio é muito fácil, basta que você acesse o primeiro link aqui na descrição do vídeo e você vai entrar na nossa nova plataforma de apoio, que é o Apoia-se. E lá você vai ter toda a orientação para se inscrever e fazer parte do nosso seletíssimo grupo secreto lá no Facebook. Meu amigo e minha amiga, existem muitas raridades na música brasileira que são imprescindíveis, que você tem que ouvir de qualquer forma. Mas eu trouxe aqui 5 delas em LPs para que você tenha um pequeno guia para começar a mergulhar fundo na maravilhosa atmosfera dos discos raros da música brasileira. Antes, não esquece de fazer sua inscrição aqui no canal, visitar a nossa loja que tem uns produtos muito legais. E eu vou começar essa lista aqui com um dos discos mais espetaculares de todos os tempos, que é o álbum de estreia do maestro, arranjador, multi-instrumentista Moacir Santos, o Coisas. Cara, olha que disco sensacional. Olha aqui, eu vou até mostrar aqui para vocês, ó. Olha que lindeza. Pois é. Esse disco foi lançado em 1965 pelo selo Forma e ele tinha, ou melhor, tem, né, 10 faixas nomeadas como Coisas, só que numeradas de 1 a 10 e dispostas completamente fora de ordem. Esse disco passou completamente despercebido na época, prejudicado ainda mais por uma distribuição muito ruim daquele selo Forma. E o disco, ele é uma mistura de jazz, samba, com MPB um pouco mais tradicional, música africana, e ele tem um senso de harmonia, melodia e ritmo, que é um senso absurdo, cara, até mesmo para os dias atuais, cara. Ele causa um certo espanto, assim, de uma sofisticação impressionante. Um dos temas desse disco, que era o Coisa número 5, ele mais tarde acabou recebendo uma letra do Mário Teles e virou Nanã, que é uma composição que foi regravada por mais de uma centena de artistas, desde o flautista Herbie Mann e do guitarrista Kenny Burrell, até mesmo ao Sérgio Mendes e também pelo Eumir Deodato. E você sabe o que é engraçado, cara? Porque o Moacir Santos, nos anos 60, ele já era meio famoso dentro do meio dos músicos, porque ele dava aulas para um pessoal assim que estava meio começando, tipo Baden Powell, Roberto Menescal, o Paulo Moura, a Nara Leão, sabe? É uma coisa impressionante. E aí ele lançou esse disco em 65 e 3 anos depois, em 1968, sabe sei lá como, cara, a obra dele foi para os Estados Unidos, cara, e ele foi contratado, acredite se quiser, cara, pelo Henry Mancini. Sim, aquele compositor, maestro e arranjador espetacular, que fez a trilha da Pantera Cor-de-Rosa e tantos outros filmes geniais. O Moacir Santos foi contratado, cara, para participar da equipe de composição e arranjo das trilhas de cinema que ele fazia. E aí o que aconteceu, cara? Esse disco e todos os outros subsequentes acabaram sendo lançados nos Estados Unidos, fazendo um sucesso dentro daquele mercado jazzístico, muito, muito, muito forte. E para você ter uma ideia, cara, esse disco, ele entra em qualquer lista de melhores discos brasileiros de todos os tempos. E até mesmo no exterior. Assim, os jazzistas cultuam esse disco, aliás, justamente porque o disco é uma obra-prima. Uma outra raridade que você tem que conhecer é um dos discos da fase psicodélica do Ronnie Von, que é esse aqui, ó. Tá vendo? Ó?
A misteriosa luta do reino do para sempre contra o império do nunca mais. Um título longuíssimo, né? Mas eu já vou explicar para você por que ele tem esse título. Esse disco saiu em 1969 e ele é... Ó, a contracapa aqui dele, ó. É, Ronnie Von, bonitão, né? Esse disco, na verdade, ele é o segundo álbum da trilogia psicodélica, que é o termo que a gente dá para 3 discos que ele lançou na sequência. O primeiro deles foi esse aqui, ó, chamado Ronnie Von. Tá vendo? E aí teve esse segundo, né? E teve o terceiro, que é A Máquina Voadora, de 1970, né? Esse aqui é de 69, né? Esse aqui também saiu em 69. E o Máquina Voadora, né? Que tem essa capa aqui, ó. Aqui, a contracapa. Aqui é a Máquina Voadora, que é de 1970. Na verdade, esse disco aqui não era para ter esse título. Era para chamar apenas Ronnie Von também. O que acontece é que a gravadora Polydor, ela reclamou, cara, porque um disco sem título ou só com o nome do cantor, do artista, era muito difícil de trabalhar e colocar no mercado. E aí o Ronnie, na época que ele já estava naquela fase rebelde, porque ele queria se dissociar daquela imagem de Pequeno Príncipe, da Jovem Guarda, ele ficou em protesto, vamos dizer assim. Ele pegou, então tá bom, cara, eu vou fazer questão de lançar o disco com esse título aqui. E aí veio esse título longuíssimo aqui. E assim, esses álbuns, esse aqui e todos aqui, os outros dois que eu citei, curiosamente eles foram muito mal recebidos pelo mercado e pelas fãs do Ronnie Von. Até mesmo as rádios, assim, e a mídia em geral, os jornais, evidentemente, eles meio que ignoraram esses discos, porque eles achavam que o Ronnie Von tinha que continuar com aquela imagem de bom moço da Jovem Guarda. E o mais incrível, cara, é que esses 3 discos, esse aqui principalmente, eles foram relegados a um ostracismo, vamos dizer assim. Até que nos anos 90, cara, uma nova geração de músicos, de entusiastas pela música brasileira, redescobriu esse disco aqui e por conseguinte os outros, e aí começou um certo culto. E aí esses discos que antes eram vendidos assim em baseadas, assim, como, sabe, refúgio, cara, os preços começaram a subir, cara, eles começaram a valer uma fortuna. E aí teve aquela popularização da MP3, não sei o quê, e aí começaram a difundir esses arquivos dos áudios pela internet, cara. E aí esses 3 discos acabaram virando, assim, objetos de culto, assim, como se fossem pérolas perdidas do rock nacional. Esse disco tem um repertório bem diversificado, assim, tem umas versões muito malucas, assim, psicodélicas, por exemplo, de músicas do Tom Jobim, como é o caso de Dindi. Tem uma música do Benito de Paula chamada Foi Bom. Tem também versões do Stevie Wonder para My Cherie Amour. E tem até uma versão em português para I Started a Joke, dos Bee Gees, que virou Comecei uma Brincadeira. Tem versão do Donovan para Atlântida. E tem também uns rocks muito legais, como a primeira faixa, para você ter uma ideia, tem o título de Como o Meu Herói Flash Gordon Irá Levar-me de Volta à Alfa do Centauro, Meu Verdadeiro Lar. Esse é o título da música. E grande parte da excelência desse disco se deve também aos arranjos do maestro e concretista Damiano Cozella, que era daquela turma do Rogério Duprá. É uma coisa sensacional. Ele colocava umas orquestrações meio etéreas em cima dessa psicodelia toda aqui. É um disco espetacular. E para você ter uma ideia de como eu gosto do trabalho do Ronnie Von, cara, olha só, eu tenho uma versão em CD e a outra no LP original. Aqui, ó. Os outros dois, o Máquina Voadora, até hoje eu não encontrei com estado muito bom, mas eu vou encontrar em LP também, e aí eu mostro aqui pra vocês. Outro disco raríssimo e maravilhoso é esse aqui, ó. A Vida e Obra de Johnny McCartney, do Leno, que foi um disco lançado, ele foi gravado entre 1970 e 1971 e foi lançado em 71, e foi o primeiro disco gravado no Brasil em 8 canais. Era um disco conceitual e até mesmo pesado
para os padrões da época, né? Só que esse disco teve muitos problemas com a censura, que considerou as letras muito subversivas e acabou vetando várias faixas do disco. Tanto que, inclusive, cara, o álbum ele acabou sendo engavetado pela gravadora e eles acabaram lançando só um compacto duplo, com 4 faixas em 1971. Compacto, inclusive, que hoje vale uma fortuna no mercado de colecionadores do mundo. E, obviamente, que não sei se você sabe, mas esse Leno aqui é o Leno que era da dupla Leno e Lilian, né? Que foi uma dupla fundamental durante a Jovem Guarda. Quando o Leno se separou da Lilian, né? Inclusive o Leno acabou com a dupla porque ele acabou se apaixonando pela Lilian e a Lilian considerava ele como um irmão. E aí eles dissolveram a dupla e ele, de uma certa forma, ele resolveu romper com o passado e fez esse disco conceitual, assim, quase vanguardista, vamos dizer assim. Durante todo esse tempo, o Leno ficou sabendo que as fitas master do disco tinham sido apagadas e ele acreditou que essas gravações estivessem perdidas para sempre. Foi apenas nos anos 90 que esses tapes originais foram encontrados, se eu não me engano, pelo pesquisador Marcelo Frois. E aí ele chegou a resgatar isso em CD, mas com uma tiragem muito pequena que simplesmente desapareceu do mercado, assim, em questão de meses. E aí o que acontece, cara? Numa iniciativa muito legal de um selo fonográfico chamado 180, né, o selo 180, junto com a Collector Records Brasil, eles relançaram esse disco originalmente. Ó, eu vou até tirar aqui para vocês, ó. Que bacana. Só que esse disco aqui, cara, ele também já virou uma raridade, tá? Você vê, ó, inclusive, ó, é uma edição muito limitada, vem numerada, né? O meu é o número 154. Foi, inclusive, lançado em 180 gramas a partir dos tapes originais, que é isso aí que vale a pena. E é uma coisa muito legal, olha só, eu vou te mostrar aqui pra vocês, ó. Ele vem com a capa dupla, olha que genial. Tá vendo? Dá pra ver aqui? Ah, legal, né? E vem com um encarte aqui, ó, que eu vou mostrar aqui pra vocês, ó. Olha que genial, cara, o encarte. Ó, né? Muito bacana, né? Essa edição, uma edição muito luxuosa, assim, lançada com um capricho espetacular, cara. E essa edição minha aqui, ela é ainda mais rara, sabe por quê? Olha que genial. Vou mostrar aqui pra vocês. Vinil branco. Olha que lindo. Ó. Muito legal, né? Pois é, cara, essa reedição, inclusive, ela já se tornou também um item muito raro. A edição original, então, nem se fala, né? O compacto original, nem se fala. Mas é um disco sensacional que você tem que conhecer. Não sei como, se vira aí nos serviços de streaming da vida, mas você tem que conhecer esse belíssimo trabalho do Leno. Disco, aliás, que tem um elenco maravilhoso de convidados. Tem o Raul Seixas, que era o parceiro do Leno e foi o coprodutor desse disco. Tem Marcos Valle, tem o grupo A Bolha, os Golden Boys, o trio Ternura, tem os integrantes dos Los Shakers, do Renato e seus Blue Caps. É um descasso. Outra raridade foi relançada, e graças a Deus foi relançada, porque na verdade sempre foi o disco mais raro da história da música brasileira dos últimos 50, 60 anos. Paibiru, do Zé Ramalho com o Lula Cortez. Existe em torno desse disco, cara, uma mítica absurda, assim. Por quê? Porque esse disco foi lançado há 54 anos atrás. Existe uma aura mítica em torno desse disco nos últimos 54 anos. Porque, na verdade, ele foi gravado em 1974 e lançado em 1975 com uma tiragem de 1000 exemplares que foi lançada, vamos dizer, seria lançada por uma gravadora de Recife chamada Rosenblit. E o que acontece? Eles lançaram a primeira tiragem, 1000 exemplares. Só que o que acontece, cara? Teve uma enchente no rio Capibaribe, ali no Recife,
que inundou a fábrica e molhou praticamente toda essa primeira prensagem de 1000 exemplares. Restaram mais ou menos intactas umas 300. E essas 300 unidades, vamos dizer assim, quando apareciam no mercado, eram a preços assim exorbitantes, assim, coisa de 20 mil reais, 25 mil reais. Negócio incrível. Assim. Esse disco, na verdade, aqui é o Lula Cortez e aqui é o jovem Zé Ramalho. Tá vendo? Na verdade, esse disco, na verdade, é uma viagem psicodélica e mística pelo, vamos dizer assim, pelo agreste do Nordeste. Porque o que acontece, cara, os dois, cara, eles empreenderam uma viagem e eles foram parar em Ingá de Bacamarte, no interior da Paraíba, porque eles queriam ir para um lugar que eles achavam místico, que era a Pedra do Ingá, que era um sítio arqueológico, que tinha toda uma história, uma série de lendas ali. E esse disco, na verdade, é uma viagem muito maluca, porque eles estavam chapados de cogumelos durante a viagem, depois quando eles voltaram, enquanto eles estavam compondo e também na hora que eles estavam gravando esse disco aqui. Então ele é um álbum conceitual, teoricamente, que evoca os 4 elementos da natureza: a terra, a água, o fogo e o ar. Tanto que, inclusive, cada um deles ocupa, é um disco duplo, cada um deles ocupa um lado, né? E é um disco que ele não tem aquele padrão de canção convencional. Na verdade, tem muitos improvisos, tem muita viagem, é muito doido esse disco. E a reedição dele, que também já virou agora um item muito raro, e ela foi, de uma certa forma, um alento, né, para todos nós, que a gente caçava uma dessas 300 unidades, esses 300 exemplares originais, e a gente não encontrava, e quando encontrava era um preço absurdo. E assim, é uma edição muito legal, porque ela reproduz exatamente como era o disco, ó. Tá vendo aqui, ó? Vou mostrar aqui para vocês, ó. Olha que legal. Dá para ver aqui, né? Desculpa se eu não estiver enquadrando aqui, ó, mas olha que bacana. Tá? Uma edição muito caprichada, muito fidedigna ao que era o disco realmente. E o que é mais legal, cara, a remasterização foi feita a partir da fita original, da master original do Pai Biru. E a remasterização foi feita pelo próprio dono da gravadora Rosenblit, o Hélio Rosenblit. Então, Pai Biru é uma raridade espetacular que você tem que ouvir e sentir a doideira que é. Para terminar, outra reedição bem caprichada desse selo 180 em parceria com a Record Collector Brasil, que é o Metrô linha 743 do Raul Seixas, tá? Essa edição aqui é sensacional, cara. Também ela é numerada, né? O meu é o 291, né? E ela tem um trabalho gráfico espetacular. Eu não sei se vocês conseguem perceber aqui, ó, que a foto ela é invernizada do Raul Seixas. Olha que legal. E assim, esse disco ele foi lançado em 1984 e ele já mostra assim, um Raul Seixas meio numa trajetória meio descendente, vamos dizer assim. Ele já não estava cantando tão bem, mas assim, tem belos achados poéticos aqui. Tem algumas canções muito legais. E essa nova versão, cara, olha que sensacional. Primeiro que ela traz o Obi, né? Isso aqui chama Obi, que tem nos discos japoneses. Aliás, esqueci de falar disso no Lena, mas chama Obi, que é essa tarja aqui que foi ela é característica dos discos japoneses, né? Que isso aqui é muito desejado por quem é colecionador. E essa edição, cara, e ela é sensacional porque ela traz a arte original da época, né? E ele tem um encarte. Olha só que sensacional. Eu vou mostrar aqui para vocês. Ó. Olha esse encarte maravilhoso. Olha isso, contando com entrevistas, contando tudo a respeito do disco. Tem umas fotos inéditas do Raul. Olha, os manuscritos das letras. Olha que sensacional. Genial, né? Pois é, tem isso aqui. Aí tem o encarte com as letras, tá? E aliás tem algumas letras muito legais ainda, né, nessa fase do Raul. Deixa eu guardar aqui direitinho aqui, senão... Tem também um outro encarte que era uma espécie de um release, que era o material que era mandado para a imprensa da época, né? Que também é muito legal. Infelizmente, assim, eu não consegui... A versão que eu tenho,
esse disco na verdade saiu em duas versões. Saiu numa versão em vinil transparente, que eu não consegui encontrar porque ela se esgotou em questão de dias. E eu achei apenas a edição em vinil preto. Mas tá aqui, ó. Belíssimo trabalho gráfico. Eu ainda vou tentar encontrar essa edição transparente aí. E eu vou trazer aqui para vocês, para mostrar. Porque eu acho que vale a pena, cara. Essa coisa do vinil é uma coisa que você não pode perder o amor por isso. Você tá entendendo? Então, assim, é uma reedição muito caprichada. Como eu mostrei para vocês, tem várias fotos inéditas. E o que é mais incrível, essa edição aqui tem uma faixa bônus que não tem no vinil original. É uma música chamada Anarquilópolis. Todo fã de Raul Seixas, todo fã de música brasileira tem que ter esse disco aqui. Aliás, não só esse disco, tem que ter todos os álbuns que eu mostrei aqui nesse vídeo. Pois bem, meu amigo e minha amiga, esse então foi mais um episódio aqui no nosso canal. Não esquece de fazer a sua inscrição aqui, visitar a nossa loja que tem uns produtos muito bacanas. E eu volto na semana que vem com mais um assunto bem interessante aqui para vocês, beleza? Um abração e até a próxima.